Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Trouxe a Bíblia, por gentileza, tablet, celular, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 e verso de número 13, por favor. Queridos, a minha palavra ela é de gratidão. Sou grato ao Senhor por voltar a esta casa. Ao nosso Deus seja honra, glória e louvor. Palavra de gratidão ao pastor presidente aqui da Debrazo, AD Madureira, Piracicaba, pastor Dilmo dos Santos, junto com a pastora Marisa Galvão. Deus em Cristo os abençoe. De público, deixo o abraço, pastor Edmilson, a pessoa do meu pastor Paulo Cardoso, a pessoa do pastor Dilmo, que representa o Senhor aqui hoje. O Senhor o representa, Deus abençoe. Pastor, é uma gratidão, pastor Edmilson, por estar aqui. E essa gratidão sendo ao Senhor, a todos da mesa da diretoria, e também aos pastores setoriais e também pastores locais. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Pedro, gratidão, pelo convite. O ano passado ele queria que eu viesse, o ano retrasado, não deu certo, mas esse ano deu. Deus é fiel, tá bom? Os amigos que me recebeu, o Paulinho que me recebeu, o Sr. Max, o Sr. Ronaldo, aos demais pastores, Deus abençoe a vocês. Estou com a minha família, está aí a mulher que tem me suportado 20 anos, Deus é fiel, filha, Está aí os meus filhos. Alguém perguntou ao seu genro, eu falei, está repreendido, Calma, vaso, É o meu filho, Está aí o meu filho, calma, Vai chegar a hora, vai dar tudo certo, Calma. Meu pastor, gratidão em te ver, o senhor sabe do carinho que eu tenho. Isaías capítulo 6 e verso 13. Nós estamos chegando ao fim de um trabalho com essa tamanha envergadura. Deus falou poderosamente aqui. Foram dias maravilhosos, eu tenho certeza. E te ver aqui para mim é uma alegria, tá bom? Sabemos que o sábado e o domingo foi muito corrido a vocês, mas Deus tem uma palavra direcionada ao seu coração, tá bom? Isaías 6:13. 6:13. Isso. Vamos lá, mais um. Isaías 6:13. 6:13. Não vai por lá não. Aí, agora pode ir. O texto nos diz assim: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho, e a azinheira, em outras traduções tem terebinto, que depois de serem desfolhadas, ainda ficam firmes. Assim será a santa semente, será a firmeza dela. Amém, amém e amém. Sentai-vos. Gratidão. Meus irmãos, nós estamos no 32º Congresso Valentes de Josué. Há uma temática abordada a esse congresso, Gênesis capítulo 26 e verso de número 12. Enquanto eu estava ainda meditando sobre a colheita que aconteceu em Gerar de Isaac, a transbordância que há no texto, Deus também me colocava sobre a temática que há nesse evento, os valentes de Josué. Eu pedi ao Senhor um direcionamento. Por mais que o ministro, ou o pregoeiro, ou o ensinador, ele tenha uma mensagem, a pergunta é quando e por que falá-la. E nesta meditação, Deus colocou esse texto sobre o meu coração, que também fala acerca das árvores, da semente, da cultura. E o mais interessante está inserido em um dos capítulos mais cernes do livro de Isaías,
que foi um divisor de águas para o próprio profeta. O capítulo 6 nos fala da glória, da manifestação, da visão, aonde os serafins estão acima do trono, voando com duas, cobrindo os pés com duas, cobrindo os rostos com duas, e uns aos outros clamam: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele vê que a terra se estremece com uma voz daqueles que clamam ao Senhor. Eu gosto da tradução João Ferreira de Almeida, porque foi ali que eu comecei a pregar. Uma dificuldade tamanha, só sabe quem é daquela época. Hoje há uma facilidade maior, os estudos chegaram mais fáceis, mas nós falamos sobre os umbrais. Quando você vai para King James, você vai ver que ele fala sobre lineares, e aí muda o teor da palavra. Umbral dá a entender sobre lado e em cima. Lineares fala de soleira na sua etimologia. Dá-se a entender que quem canta está em cima, quem adora está em cima, mas é por debaixo da soleira que a fumaça entra, aonde há um profeta dentro do templo. A fumaça o embriaga, a tal ponto que ele reconhece quem ele é. Ai de mim, que sou um homem que vou perecendo, pois habito no meio de um povo de impuros lábios. Conhecemos o texto: um serafim voou, trazendo nas suas mãos uma tenaz, que foi tirada, uma brasa que foi tirada com uma tenaz. Trazendo a brasa, tocou os lábios do profeta, e retirado foi a sua iniquidade. A voz de Deus é encoada: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu sei que nós abordamos muito esse texto de uma maneira só tirando isoladamente e aplicando sobre Cristo, legal, sem muitas vezes um contexto bíblico, mas textualmente aqui hoje, esse texto está falando de Isaías. É o próprio Isaías que se levanta dizendo: eis-me aqui, envia-me. Quando você vê depois do verso 8, o interessante é que quando ele se posicionou para ir, os anjos sumiram. A visão também. Não dá para ver mais o céu, não dá para ver ninguém voando, porque chamado é assim. Um dia você vê o céu, outro dia não tem visão, mas não quer dizer que Deus não está com você. Ser chamado não é para qualquer um. Ser chamado é para quem suporta, é para quem é firme. Chamado não é para aventureiros, não. Chamado é para quem suporta o peso de um ministério ao qual Deus te chamou. Isaías agora está sendo profeta, e uma das palavras que ele direciona a sua profecia é para uma das árvores que há na nação de Israel. Sabendo, pois, que as maiores promessas que o próprio Deus fez à nação está vinculada à terra, uma terra que mana leite e mel. Nós vemos em Isaías que aonde a semente de Isaac caiu, Deus sem medida, foi uma transbordância, ao tal ponto que Abimeleque teve que o expulsar de lá, dizendo: não, vai embora que isso aqui vai dar complicação para mim, vai embora. A diferença não era onde ele estava, a diferença é a mão de quem semeia. Meu Deus, porque muda a terra, mas não muda a bênção daquele que tem a bênção sobre as suas mãos. Nós vemos que a maior promessa está nesta nação, na terra, e todas as vezes que Deus queria falar com esse povo, ele assolava a própria terra. Você vê isso nos profetas menores. Quantas profecias foram liberadas, por causa que a nação não entendia que a terra era propriedade deles, mas quem mandava era Deus. Todas as vezes Deus mandava gafanhotos, mandavam pestes, tiravam eles dessa terra. Não era fácil. Uma das árvores primaz que há na nação se chama oliveira.
nós vemos que a história da oliveira é mais gostosa de dar glória, porque na verdade a oliveira nos fala de azeite, nos fala de unção. A oliveira é uma árvore verde opaca, uma árvore de média estatura, entrelaçada em galhos. Não tem como subir ou escalar para colher as azeitonas. Para colher azeitona se bate no pé da azeitona ou da oliveira. Algumas máquinas hoje pegam os seus galhos e chacoalham, porque é mais fácil de ser derribado as azeitonas. Na época, as azeitonas eram prensadas. O primeiro azeite era levado ao templo, porque era primícia, era puro, era usado no templo. O segundo era levado para acender as lâmpadas de casas, candeias que estavam lá. A terceira era feito alimento para que o povo comesse, e também vendia-se. Quarto, não tinha mais azeite, só tinha o sumo das azeitonas. Usava-se, Jadson, para fazer sabão. Na verdade, para que sabão de sumo de azeitona? Porque sabão com azeite tira fofoca, tira calúnia, tira contenda, tira disse-me-disse. E ninguém veio aqui para contender contra o congresso. O mais interessante é que em toda a envergadura de um congresso grande, sempre terá os opositores naquele trabalho. Pastor, me prove. Neemias foi para edificar, olha que história. Foi para levantar os muros, e mesmo trabalhando na obra, alguém gritava: desce. Porque na obra é assim, uns concordam, outros não, uns estão e outros não, uns fazem número, outros trabalham, faz parte. Mas o azeite que é feito no sabão não é para ter guerras de mão, mas sim de oração, de jejum. Deus desceu nessa casa numa segunda-feira como essa, para dizer: a sua guerra não é com as mãos, a sua guerra é com o joelho. Eu vim pregar dentro dos valentes de Josué nesse último dia, para dizer para algumas pessoas: fique em paz, enquanto você ora, Deus peleja, enquanto você clama, Deus trabalha. É assim que acontece. O mais interessante é, eu vou me apressar, não vou comer o bolo inteiro de jeito nenhum, eu vim só para uma fatia. Fala, pastor. A segunda árvore primaz, ou que havia em Israel, era o vinhateiro, a vinha, que totalmente diferente da oliveira. Vinha era feito com ramas, ou vem das ramas. O mais interessante é que os paranaenses que estão aqui de plantão, ou os votoporanguenses, meu Deus, hein, estou afiado, que conhecem um pouco do cultivo da uva, vai entender que a terra tem que ser bem trabalhada, tem que ser bem arada, a terra tem que ser bem cuidada, porque nós estamos falando de ramas, sensibilidade. O mais interessante é que quando nascem as ramas, se faz um varal, no mínimo de 1,5 metro, quase do meu tamanho, né? 1,5 metro, e aí coloca-se as ramas em cima do varal, para que seja cultivada. O mais interessante de tudo isso é que a rama cresce, o vinhateiro cresce, e frutos do lado de fora não se vê. Não. Para se ver frutos de vinhateiro, pastor Ronaldo, tem que entrar debaixo das ramas, e aí você tem que abaixar, entrar por debaixo, olhar para cima e contemplar o fruto da vide. Não se preocupe para entender o que está acontecendo aqui dentro de Piracicaba e nas demais igrejas que são ligadas a esse campo. Vão ter que entrar por debaixo da vinha. Falar todo mundo fala, questionar todo mundo questiona, mas para ver fruto tem que passar por debaixo da vinha. Dá um sorriso para alguém, por favor, não incomode muito ele, mas dê um sorriso para alguém, diga para ele assim, ó: é por debaixo da vinha que vê os frutos. Tem gente procurando fruto na sua aparência, tem gente procurando fruto no seu jeito de olhar, no seu terno, no seu sapato. Não é ali, é andando ao lado, olhando para cima, que se contempla os frutos. O mais interessante de falar da vinha, da alegria, de tudo mais que há,
é olhar para um cacho de uva e ver quantas uvas estão grudadas em um cacho. Eu não sei porque alguém pensa que sozinho ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei porque pensa que mesmo eu tendo um dom, eu posso chegar a algum lugar sozinho. Se o cacho da vide, corre aqui, Pedro. Se o cacho da vide é uma uva grudada na outra, porque a obra de Deus não funciona sozinha. Na iotéria, eu sei que tem gente no seu cacho que você não queria, mas está no seu cacho. Eu sei que tem gente no seu cacho que não vai com a sua cara, mas está no seu cacho. Não existem dois céus, é um céu só. É por isso que Paulo aplica dizendo: suportai-vos uns aos outros. Aqui não é salão de beleza, aqui não é lugar que a gente senta e faz stand-up para o outro ficar alegrinho. Não, aqui é um lugar de nós cultuarmos e entendermos. Eu estou sentindo Deus nessa casa. E entendermos que precisamos entender o companheiro. Não é fácil. Quando a gente se coloca na pele do outro, a gente entende um pouco mais um companheiro. Eu ouvi o pastor lá de longe falando aqui. Falar é uma coisa, se colocar no lugar dele é outra coisa. E entender a obra é tomar o lugar de alguém, é entender quão pesado é. E querendo ou não, eu nunca vi um cacho de uva com uma uva só. Então deixa eu falar, por que de vez em quando você quer mandar no cacho? Só eu sou ousado, só eu faço, só eu tenho. Não, a obra é feita em conjunto. Você precisa desse companheiro que está do seu lado. Você precisa desse companheiro que está do seu lado. É por isso que nós somos chamados de corpo. Porque nós dependemos de todos os membros do nosso corpo. Nós somos um corpo de Cristo. Chegamos na figueira. E eu não vou me delongar na figueira. Por que não? Porque a figueira é uma árvore medicinal. É uma árvore que a pasta do figo cura. Traz cura. E é caro a pasta de um figo. Ela traz cura. Mas eu não li sobre a oliveira. Eu não li sobre a videira. Eu também não fiz menção sobre a figueira. Eu estou falando sobre o carvalho. E aí é mais gostoso da glória quando você fala de uma árvore frutífera. Difícil é da glória quando a árvore não gera frutos. Carvalho é uma árvore estéril. Carvalho é uma árvore que não gera frutos. Por que Deus resolve acreditar em quem é estéril? Por que Deus resolveu levantar um nóia, um viciado em drogas? Por que Deus resolveu entrar dentro de um boteco, encontrar você, que muitas vezes é pastor, mas tomava 3 caixas, olhar para alguém que não tinha nada, te tirou lá do meio do limbo e do lodo. Alguém olhou assim, estéril. Deus diz: é carvalho. Vou trazer, porque carvalho simboliza força. Carvalho simboliza valentia. Carvalho simboliza coragem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que ainda eu acredito que o meu povo é de oração. Eu creio. Se eu não acreditar, como eu vou falar da oração? Só que orar requer ação. E a ação é o que falta. Porque para ter ação tem que ter coragem. Nossa. E ter coragem não é tão simples, pastor Max. Ter coragem de vez em quando, o pastor Edmilson, que é um grande pregador, eu ouço o pastor Edmilson desde a minha mocidade. Ele nem sabe, mas eu ouço. Desde o bom samaritano.
Mas ter coragem, pastor, é ir um pouco mais além, é enfrentar posicionamentos de algumas pessoas que não têm coragem de fazer e de vez em quando quer impedir quem tem coragem de agir. Ter coragem é olhar para algum lugar dizendo vai dar certo, e todo mundo dizendo não vai. Claro que vai, mas para dar certo a gente vai ter que fazer, mas a gente vai fazer, nós vamos fazer. Ter coragem é ir entregar comida para os irmãos na guerra, e um doido, lunático, gritando, dizendo: se tem homem, vem, se tem homem, pula agora. E ele olhar com 17 anos, dizendo: ninguém foi. Não, e é isso que eu amo Deus, porque Deus sempre vai dar uma oportunidade para um corajoso. Muitas vezes quem tem peso não faz, e quando alguém recua, Deus dá uma oportunidade para quem tem coragem de fazer. Como? Um menino se levanta no pé e diz: coloca eu. Você conhece espada? Não. Tem força para guerrear com espada? Não tenho. Consegue vestir armadura? Também ainda não é momento. Mas eu não vou na guerra no meu nome, eu vou entrar na guerra no nome do Senhor dos Exércitos. Não tem a ver comigo. Eu vim pregar para alguém nessa noite que poderia estar em casa, porque o congresso foi cansativo, uma semana corrida, mas chegou aqui, e se chegou vai receber. Qual é a palavra? Está com medo por quê? Levanta, meu filho, bate a poeira, deixem falar quem quer falar. A obra de Deus não vai parar. Dê uma palavra de encorajamento para um amigo, para um colega do seu lado. Diga para ele: não pare. Diga para Orebi, Comaia, Séria, Baio. Não, está com medo do quê? Pastor, está com medo do quê? Pastor, é difícil, se fosse fácil tinha ido outro, é por isso que foi você. Meu Deus, está com medo do quê? Pastor, eu estou com medo, por quê? Porque já passou muita gente, e daí? Deus te colocou lá, Ebiaçaua. Está com medo por quê? Porque tem muita gente que canta, Deus também vai te levantar para cantar. Está com medo por quê? Porque tem uma geração que prega, é por isso que Deus está te preparando. Vai chegar um tempo, eu acredito nessa geração. São 32 anos de valente de Josué, muita gente já passou aqui, mas hoje você está nesse lugar. Deus veio para falar contigo. Coragem, suporte. A madeira do carvalho não quebra com tanta facilidade. É uma madeira que ela consegue se encaixar, tem flexibilidade. Nossa, trabalhar com quem tem flexibilidade é diferente. Você muda de função, mas ele continua o mesmo. Nossa, ai, ai. Trabalhar com quem é madeira de carvalho é diferente. Você diz: vou te tirar daí. Você diz: tá bom. Vou te colocar ali. Você diz: tá bom. Alguém diz: duvido que suporta. Ele não sabe que você é carvalho. Eu estou arrepiado dos pés à cabeça já. Eu vim pregar para obreiros que o diabo diz: para, mas não desiste. Apanhou, mas levantou de novo. Tinha tudo para desistir. Foi caluniado, foi roubado, foi assaltado, levantaram contra você. Aí numa segunda-feira desse, dia 23 de outubro, entrou aqui e Deus mandou eu te dizer: tu és carvalho, tu és carvalho, tu és carvalho, tu és carvalho. O crescimento do carvalho, o carvalho consegue chegar a 40 metros de comprimento. Apanha, mas não para de crescer. Eu gosto dessas coisas. Irmãos, todo lugar é lugar de crescimento. Eu tinha acabado de vir do Suriname, acabei de vir da Guiana Francesa, tinha pregado lá, estava com um congresso marcado para ir para os Estados Unidos. Meu pastor, presidente, me chamou. Na época era o pastor Eliseu Virgínio. Me chamou: Anderson, vem tomar um café aqui no meu gabinete. Você olhou para o relógio, 10h30 da manhã. Ah, esse café vai ser pesado. E eu fui. Quando ele chegou, no atendimento pastoral: tá bem, meu filho?
família, esposa. E aí Deus falou comigo: pega o Anderson. Pastor, o que foi? Assume uma congregação para mim. Aí ele vai pela mente de um pregador. O pastor sabe, é diferente. A igreja lá é grandona. Falou: 400 metros. Eu digo: top. Bem na avenida. Eu falei: nossa, maravilha. É uma das terceiras maiores igrejas. Eu preciso que você assume. Ele falou todas as qualidades. Ele só não falou uma: não tem ninguém. E aí você toma posse. Eu falei: pastor, eu estou aqui. Mas pastor, eu estou cancelando a viagem para os Estados Unidos. Estou cancelando, bora, vamos lá. Ele falou: meu filho, tem outra coisa. Eu falei: qual? Se não der certo, em 2 meses nós fecha. Eu digo: por quê? O aluguel é caro, é R$4.000. Eu falei: eita Jesus. Você assume? Eu falei: estou junto. Deus mostrou eu para o senhor? Foi, estou junto, bora. Aí eu cheguei. Como eu descobri que não tinha ninguém? Primeiro dia foi maravilha. Posse, todos os amigos, os pregadores da região, os pastores amigos. Domingão, falei: nossa, que igreja top. Vai ser um cultaço. Eu e a família e mais 8. Num salão de 400 metros. Me deu depressão. Pastor, deu? Claro que deu. Sentei na cadeira. Falei: Senhor, o que eu fiz? A esposa dormia e eu não. Eu rolava de um lado, rolava do outro. Fui para uma reunião pastoral, só com os pastores. Eu sou movido a isso aqui que eu vou te falar agora. Quando eu sentei do lado de alguns companheiros, eles falaram assim: você está perdido, você nem sabe aonde você entrou. Saí de lá, liguei para a esposa, falei: amor, o negócio vai crescer. Ela disse: por quê? Eu falei: foi 3, não foi nenhum, foi 3 que falou que eu estou perdido. Deus está naquele lugar. Pastor, o que você está dizendo? Quando Isaac foi expulso, ele parou nos poços que o pai dele cavou. Já tinham entulhado, mas aonde a picareta, a pá, o que você quiser colocar, descia, a água saía. Chemaiosébia. Eu estou pregando para alguém aqui que eu vim te dar uma notícia. Podem bater, podem falar. Eu vim pregar para Carvalhos essa noite, que por mais que tentem nos bater, não vão parar a obra que Deus tem sobre esta cidade, esse campo e esse ministério. Tem glória na boca aí ou não? Tem glória na boca aí? Pastor, oi, fala como o senhor saiu de lá. Vou só falar aqui, fala. 150 membros, 15 obreiros no altar, grupo de louvor, reforma na igreja. Quem conhece sabe que é verdade, já foi lá. Reforma na igreja, tinha escola teológica, tinha tudo. Aí alguém disse para mim: como você conseguiu? É que você é pregador. Não tem nada a ver, filho. Uma coisa é ser pregador, outra coisa é ser pastor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A diferença é acreditar na ferramenta que Deus colocou na sua mão. Vim pregar para pessoas especiais essa segunda. Eu vim pregar para gente diferente. Acredita na ferramenta. Acredita na ferramenta, Carvalho. Está com medo do quê? Meu pastor, oi. Eu poderia aplicar muita coisa sobre o carvalho. Vou pular aqui. Qual? Carvalho é conhecido como a árvore da longevidade, por causa da quantidade de tempo que se vive. Entre 500 a 1000 anos vive um carvalho. Ela é chamada da tiozona da floresta. Por quê? Todo mundo morre e ela fica. O que você está dizendo, pastor? Só que existe um porém. Existem as bodas do carvalho. Porque existem bodas para tudo. Se você não sabe, eu vou falar agora o ano que é. Na verdade, com 80 anos se comemora bodas do carvalho. E por que com 80? Porque com 80 anos o carvalho se renova. Com 80 anos alguém diz: agora morre. O carvalho está surgindo de novo. Pastor, me prova na Bíblia. Eu vejo um senhorzinho de 79 anos arrastando, eu não sei se é um cajado ou fazendo de muleta, mas quando completa os 80,
uma sarça pega fogo. Quando todo mundo diz, o ministério acabou, uma voz grita de dentro da sarça, chega para cá, vem. E ele vai chegando. Quando o pé pisa na terra, o próprio Deus de dentro da sarça grita, tira as alpacas dos seus pés. Ele tira. O próprio Deus diz, eu preciso de você. Eu já ouvi muitas pregações. O Moisés é gago. Já acabaram com Moisés falando que é até fanho. Já acabaram com Moisés falando de tudo. Na verdade, Moisés queria abreviar uma coisa só. A minha idade já é avançada. Porque vamos ser honestos, uma coisa é quando é jovem, a gente corre, a gente marcha, planta bananeira, dá golpe de arraia, kung fu, o que for necessário. Mas com 80 anos, o jeito de andar é diferente. E não é porque a gente quer, é porque o corpo nos obriga. O jeito de falar é diferente. Moisés está dizendo, a minha voz já é pesada, estou com dificuldade. E mesmo com dizendo tudo, Deus diz, eu não vou mudar a pessoa, você é carvalho. Depois de hoje eu renovo as suas forças. Meu Deus, eu vim pregar para alguém aqui hoje, eu vim pregar para alguém aqui hoje que entrou aqui dizendo, Senhor, se o Senhor quiser falar, o Senhor fala. Não, ele veio para falar. As forças serão renovadas. Eu profetizo que esses últimos 2 meses do ano, Deus muda tudo o que for necessário ser mudado. Deus te chamou para ser diferente nessa terra. Então para de mimimi, para de ser o coitadinho, levanta a cabeça e vai para cima. Terceira aplicação, carvalho é uma árvore que consegue resistir, isso é loucura, isso é provado cientificamente, a tempestades. Antes de inventarem um para-raio, começaram a procurar uma árvore que suportaria um raio. Olha que loucura isso daqui. E todas as árvores chegaram nesta, o carvalho, uma árvore antiga, cheia de marcas. Plantaram uma árvore onde tem costume em cair raios. O raio caiu neste carvalho. O carvalho trincou a madeira, despedaçou a casca, mas não quebrou. E entender isso é só para crente mesmo. Crente que, olha, alguém deu glória. Crente que passa por tempestades, passa por luta, quebra a casca, trinca a madeira, e alguém diz, desiste. Ele diz, de jeito nenhum. Por que não? Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu vim pregar para esses carvalhos, que até os raios da vida já caíram em você, mas não te fez parar. Carvalho. Entre os carvalhos, eu aplico e a gente ora. Entre os carvalhos, existe um chamado carvalho de Quermes. Esse carvalho ele é especial porque o inseto que mora nele tem esse nome. O inseto que mora nesse carvalho, ele se alimenta do próprio carvalho. Dentro do carvalho existe um caule carmesim. O inseto que alimenta do carvalho, Quermes, a vontade dele é atingir o corante. Só que quando ele atinge o corante e se alimenta do corante, enche do carmesim, ele morre. Enquanto eu estava estudando isso, eu falei, meu Deus, o que adianta querer morar no carvalho, se alimentar do carvalho, e quando atingir o corante, morrer? Porque na verdade essa cor aqui ela era usada para o éfode dos sacerdotes. Eles iam, pegavam o Quermes, usavam como um pincel, porque era uma tinta especial. Meu Deus. E aí Deus falou comigo, o que? Anderson, isso não acontece com você. Quando você saiu de lá e veio para debaixo do carvalho, meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o cobrirá, debaixo do carvalho. Mas quando eu começo a querer se alimentar daqui, eu morro. Eu morro porque eu digo, não quero mais aquela vida. Nossa, a vida que eu vivia não quero mais. Aí o corante vem.
Enquanto o corante vem, eu morro. Mas a tinta que está em mim serve para atingir outras pessoas. Oh glória! Eu estou pregando para pessoas aqui hoje no Valentes de Josué, para dizer: Deus quer te usar para ser instrumento, para atingir outras pessoas. Oh glória! Tem uma palavra profética para alguém com carinho, com um sorriso no rosto. Eu falo assim: você possui o corante. Diga para ele: você possui o corante. Você possui o sangue, você possui o carmesim, a marca do sangue está sobre você. Cidade de Colossos, os vendedores que trabalhavam em Colossos, Paulo, era uma cidade de muitas vendas. Os vendedores que batiam como ambulante em porta, gritavam dizendo: quer comprar? É a mesma coisa. Alguém dizia: tem dinheiro não, seu moço. Eles pegavam um corante cinza, passavam nos umbrais da porta, para alguém saber que aquela casa estava endividada. Mas quando chegava a época de pagar, o corante que ia na porta era o vermelho, sinal de dívida paga. Agora você entende Êxodo capítulo 12, quando o próprio Deus deu ordem dizendo: coma do cordeiro. Mas e o corante passa na porta, fala para o Egito que a dívida que ele acha que vocês tinham com ele foi paga aqui hoje nesse lugar. Eu vim pregar para alguém hoje para dizer: enquanto o corante estiver na tua casa e na tua porta, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua casa não serão atingidos. Deus está te dando força hoje para caminhar nesse lugar. Com a permissão do pastor Edmilson, fique de pé. Tem coragem de fechar os olhos para orar comigo? Tem? Eu não sou menino, irmãos. O que está acontecendo aqui é real. Eu vi um novo tempo, pastor Max, para a sua vida. E assim diz o Senhor: promessas antigas renovo eu. Eu vi azeite na ferramenta. Deus falava ao meu espírito: diga para ele, vou mudar o que é necessário ser mudado. Estou soprando, e diga mais para ele: ele é carvalho. Eu sinto uma unção de Deus sobre o teu ministério, homem de Deus. E diz o Senhor: eu cuido de tudo, sempre cuidei. Não é hoje que eu vou te deixar. Ora comigo, ora comigo, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos terminando esse culto de ação de graças, esse culto aqui hoje nos Valentes de Josué. O Senhor conhece cada homem de Deus aqui, cada mulher de Deus. O Senhor conhece moços e moças, pessoas que têm uma marca, uma chamada. Eu vim pregar para os carvalhos essa noite. Eu vim pregar para pessoas especiais. Renove eles nesse lugar. Renove missionários e missionárias. Coloca força sobre coloca força sobre eles. Deus falou comigo que tu é carvalho naquele lugar. Que o Minaia, eu via levantes lá, e olha que nós nunca conversou. Eu vi a gente lá naquele lugar levantando, mas diz o Senhor: te chamei como carvalho. Eu sinto uma glória de Deus nessa casa. Senhor, renova crentes aqui agora. Quem é batizado com o Espírito Santo recebe fogo na boca, no pé, no coração. Renova hoje, Senhor, homens e mulheres nessa casa, para que o teu nome seja glorificado. Você diga glória a Deus. Irmãos, sem correr, mas com muito amor, eu queria que você encontrasse pelo menos umas 3 pessoas perto de você, desse um abraço nela, diga para ela: o melhor de Deus está na tua vida. Faça isso, abrace um companheiro, abrace um amigo, abrace um irmão, amargue um parceiro, diga para eu sinto o Senhor agindo aqui hoje.
Sibi, Colamandio que lamando que nerracei, Edoricandio comanaia sé. Estou sentindo, Senhor. Renova mesmo, pelo menos uns dois que Uricalachomi calabaia, Uricalabando que me daracai papapá, Pubiquiastou. Eu sinto Uricanaiochemi da Canaha. Há uma glória nesta casa. Imanubi Canachomia. Podem até tentar. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. O pastor Anderson, oi. Só Deus sabe como eu entrei aqui. Eu entendo. A minha pergunta aqui hoje é: pastor, estou sentindo isso daí. Eu estava parado, eu tinha desanimado, pastor. Algumas coisas aconteceram, mas eu estou aqui. A minha pergunta é: está disposto a fazer uma nova aliança? Eu queria orar por você. Precisamos orar. Ah, pastor, eu vim aqui hoje mesmo, mas eu nem sei porque eu chegou. Claro que sabe, Deus te encontrou aqui. Pastor, eu estou aqui, mas estou com vergonha do que os irmãos vão pensar de mim. Nada. Nós somos dependentes do mesmo Deus. Cadê você? Pastor, oi. Na verdade eu não estou parado, pastor, mas eu precisava tanto de uma oração para o meu ministério. Bora. Mas é para sair do lugar agora. Eu já vou devolver para quem é direito o microfone. Bora. Eu vim orar agora para quem tem uma chamada. Nós estamos falando de missionários, de pregadores, de gente que faz a obra. Pastor, eu preciso dessa oração para sair daqui, para viver esse novo tempo. Então corre, corre, agora. Eu sei que a minha geração desanimou. Eu falei isso com um pastor ontem, a minha geração desanimou. Você vai perguntar, quer ser pastor? Ele disse, não, crente. Amém. Mas e pastor? Não, pastor não, só é difícil. Deus ainda está levantando os remanescentes da obra. Chorasse que obaia, queimasse que oia. Antes de orar eu já estou sentindo uma unção aí. Ereiasse. Ainda ontem eu estava em oração em prol desse congresso. Deus falava ao meu espírito aqui hoje. Vem, corre, corre para a gente orar. Corre para a gente orar. Nós éramos assembleanos, nós acreditávamos em tudo que era espiritual. Hoje não. Mas eu quero orar. Ô pastor, oi, eu sou diácono e os irmãos me conhecem. E daí? Você veio aqui para buscar reforço de Deus. Se os pastores pudessem daqui mesmo me estender as mãos. Oh, eu estou sentindo Deus. Renova no ministério, Senhor, o que está acontecendo aqui agora. Renova quem é batizado com o Espírito Santo agora. Coloca fogo na boca, nas mãos. Porque se o diabo achou que ia ganhar, está perdendo hoje. Há um exército sendo levantado aqui dentro de Piracicaba. Homens e mulheres que fazem a sua obra. Então nós vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre os teus ungidos hoje reforço, renovo, fogo. Hoje eles vão sair daqui para viver esse novo tempo do ministério. Enquanto os pastores estendem as mãos para cá, Senhor, junto comigo na oração, renova a crente aqui embaixo agora. Seja renovado, seja renovada, mulher. Está com medo do quê? Tu não queria chamada? Recebe aí de Deus. Ei homem, ei varão, recebe de Deus autoridade, recebe de Deus fogo, recebe de Deus a presença. Deus te trouxe hoje aqui para marcar o teu ministério, a tua chamada. Saia daqui hoje para viver esse novo tempo. Saia daqui hoje cheio. Senhor, derrame dom sobre eles agora, agora, agora.
falava em língua, volte a falar. Crente que sonhava, volte a sonhar. Crente que era a unção descendo aqui. Recebe, está com medo do que? Abre a boca, meu filho. Está com medo do que? Para receber tem que abrir a boca. Abre a boca. Abre a boca, irmã. Recebe de Deus aí autoridade. Ibaraçu, Elemica, Noraia. Deus está no controle de tudo. Tome posse. Receba. Saia daqui hoje fortalecida e fortalecido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Consegue compartilhar com esse irmão aí que está do seu lado? Consegue? Dá um abraço nela, vocês estão aqui na frente. Dá um abraço nela, renova com ela. Se alegra com ela, varão. Se alegra com ele, varão. Está com medo do que? Se alegra com ela, se alegra com ele. Isso aqui é a Assembleia de Deus, irmão. Os nossos missionários que chegaram no Brasil em 1910 chegaram com fogo. Eles chegaram com autoridade. Recebe de Deus aí, recebe de Deus aí. Deus vai levantar um exército, vai ficar pequeno, os valentes de Josué. Deus está no controle.